E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre condicionais, principalmente a E, C e OU. Essas condicionais são importantes não só para você nas suas próprias planilhas, mas elas são muito importantes para quando você estiver fazendo planilha para outras pessoas. Normalmente um usuário que não tem a menor noção de como os resultados estão sendo calculados na sua planilha, e aí esse usuário vai pegar essa planilha e vai inserir qualquer valor de X aqui, por exemplo. E aí, muito provavelmente, se você não tomar cuidado, vai acabar resultando em alguma coisa, esse valor de X. E aí o usuário vai achar que é o valor correto, porque afinal ele não tem conhecimento sobre o que está por trás dos cálculos. Então, esse é o dever como produtor desse Excel, dessa planilha, prever alguns dos tipos de inputs que seus usuários vão colocar aqui no X, para dar avisos a eles falando, olha, não está certo esse valor de X, eu não vou calcular porque não está certo. Então eu vou mostrar rapidinho aqui como é que vocês podem colocar essas condicionais. Elas estão aqui no f de x, lógico. Tem algumas poucas, as mais importantes é o C é o mais importante de todos. Tem o E e o OU. E eu também vou mostrar alguma coisa rapidinho, algumas funções que são bem importantes nessa parte de condicional, que estão aqui em informações, né? Algumas delas são bem importantes. Então, qual que é a ideia? Você normalmente fazer aqui um lugar onde o usuário pode colocar as coisas, normalmente deixo de amarelo para saber que tem que colocar aqui mesmo, colocar um comentário e tal. Por exemplo, o x igual a 1. E aqui você vai inserir uma condicional, o C. Eu sempre gosto de ler aqui a frase que o Excel põe para a gente, porque ela explica bastante coisa em apenas uma frase. Então, verifique se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro, retorna um outro valor se for falso. Então, a condição essa função vai olhar, a gente que vai pôr, o valor que vai retornar se for verdadeira, somos nós que vamos pôr, e o valor se for falso, somos nós que vamos pôr. Para vocês terem uma ideia do que é o verdadeiro ou falso, é o de 0 e 1. 0 se for falso, 1 se for verdadeiro. Se a gente colocar aqui nessa célula igual 2 igual a 2, ele vai retornar verdadeiro, porque 2 igual a 2. Agora se você colocar 2 igual a 3, ele vai retornar falso. Então é basicamente esse conceito que a condicional utiliza. Então você vem aqui e coloca C. Abre parênteses. Eu sempre gosto de ver também aqui o que você tem que colocar. Quais são os inputs dessa função. Porque é bem intuitivo. Então, qual que é o teste lógico? O que colocar uma condição? Condição que x seja igual a 2. Vamos lá, eu vou colocar C. Qual que é o meu teste lógico? O x tem que ser igual a 2. Isso é o que a função vai olhar. Se for verdadeiro, se o x for de fato igual a 2, o resultado vai ser 2 aqui. Mas se não for igual a 2, põe aqui um textinho alertando o usuário, falando, por favor, colocar x igual a 2. Esse exemplo é bem babaca, mas é bom para entender o conceito de condicional. Primeira vez que eu olhei isso, eu me bananei todo, mas depois eu fui usando exemplos, olhando com calma, e é uma coisa bem poderosa mesmo. Então fecha parênteses, e aí como o x não é igual a 2, é igual a 1 aqui que você colocou, então vai aparecer isso daí. Para 3 também. Vamos colocar 2, resultado igual a 2. Então a sua condicional funcionou. Outra condição, a gente pode colocar aqui a condicional que a gente quiser. X igual a 2, x maior do que 2, maior ou igual. Tomar cuidado que maior ou igual se escreve dessa maneira aqui. Se for maior ou igual a 2, vou colocar o próprio valor de x. Agora se for alguma coisa menor do que 2, ele vai colocar x maior igual a 2. Então, igual a 2 aqui, beleza. Colocando 1, aparece ali o recadinho. É bem simples esse conceito.
E aqui teste lógico você pode colocar uma infinidade de funções. Em valor se verdadeiro também, valor se falso também. Então se você tiver o domínio dessa função C, você consegue colocar uma coisa extremamente complexa aqui que você pode prever praticamente qualquer resultado que você imaginar. Então, vamos colocar outra condição um pouco mais complexa aqui. Que x seja maior do que 2 e a segunda condição x seja menor do que 5. Pronto. Agora você vem aqui no C. Qual que é o teste lógico? A gente tem dois testes lógicos agora. A gente quer que o x seja maior do que 2 e menor do que 5. Você pode colocar isso de duas maneiras. Você pode colocar como teste lógico, você pode utilizar a função e. Na função e, você coloca infinitos argumentos. E ele só vai retornar verdadeiro se todas, absolutamente todas, os testes lógicos que estiverem dentro da função e sejam verdadeiros. Se um entre infinitos testes lógicos que você colocar for falso, ele vai retornar falso. Então você abre parênteses e coloca os dois testes lógicos. X maior do que 2, x menor do que 5. Então, se satisfazer essas duas condições, o que vai aparecer? Vai aparecer o valor de x, digamos assim. Se não satisfazer nenhuma dessas duas condições, favor colocar x dentro do intervalo especificado. Colocamos 1, apareceu a mensagem de texto ali. Vamos? Aí. Agora colocamos 2 também, porque é maior, não é maior ou igual a 2. Colocamos 4, apareceu o valor de x. Então é bem simples utilizar o e. Lembra que o e é como se fosse todos os argumentos têm que ser satisfeitos. Se um não fizer satisfeito, ele retornará falso. Outra função nesse conceito de e, mas com vários argumentos, é a função ou. A função ou, olhando aqui o que o Excel fala para a gente, verifica se o argumento é verdadeiro, retorna verdadeiro ou falso, assim como a função e. Mas ele retorna falso somente se todos os argumentos forem falsos. Então, se colocar infinitos testes lógicos e um for satisfeito, então ele vai retornar verdadeiro. Vai retornar falso somente se todos forem falsos. Então eu posso colocar essas condições que eu especifiquei anteriormente dessa seguinte maneira. Se o x for menor ou igual a 2 ou x maior ou igual a 5, ele vai retornar, por favor, colocar blá blá blá, x certo. Porque se ele for menor do que igual a 2, vai estar errado, ele não vai aparecer o que você quer. Se ele for maior, esqueci de igual aqui, igual a 5, também vai estar errado. Então, ele vai retornar falso. Ele vai retornar verdadeiro, no caso aqui, né? Ele vai retornar verdadeiro, então vai colocar a favor, colocar o x certo. Agora, se ele tiver maior do que 2, menor do que 5, nenhuma desses argumentos aqui é verdadeiro, então todos são falsos. Então ele vai retornar falso, e aí você coloca o valor se falso, que é x. Então aqui 4. Colocar 1, favor colocar o x certo. Se colocar 5, favor colocar o x certo. E por aí vai. É bem tranquilo, eu acho, o conceito de ou e de e. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, dá mais uma lida ali na parte que eu expliquei, dá mais ouvido na parte que eu expliquei, dá uma lida rapidinha ali no Excel. Primeiras vezes que vocês utilizarem esses conceitos, vai com calma, vai devagar, pense no que é verdadeiro, no que é falso, quais são as condições que você vai colocar, porque é importante ter isso em mente. E como eu falei, aqui no valor se falso,
e no valor se verdadeiro, no teste lógico, você pode colocar um monte de função que você quiser. Você pode colocar até outra função C aqui, né? Vamos colocar aqui esse valor se for verdadeiro, vamos dizer assim. Mas eu quero saber se ele está menor do que 2 ou maior do que 5. Vou colocar um C aqui. Se o x maior ou igual a 5, então eu vou colocar que ele apareça. Por favor, colocar x menor do que 5. Agora, se ele vai retornar verdadeiro aqui no caso, porque ou ele vai ser menor ou igual a 2 ou maior ou igual a 5. Então, se ele for maior ou igual a 5, vai colocar isso daqui. Agora, se ele não for menor ou igual a 5, por lógica, ele é menor ou igual a 2 nesse nosso exemplo. Então, o valor se falso ali do x maior ou igual a 5, então eu vou colocar x maior do que 2. Fecha parênteses. E aí é culpa. Caramba. Aqui. Por favor. Esqueci das aspas. Maior do que 2. Ponto. Vou colocar 4 aqui. Funciona. Agora se eu colocar 2, ele vai colocar aqui, por favor, colocar x maior do que 2. Então você pode fazer uma função bem complexa dentro da condicional, que assim vai cobrir qualquer tipo de erro que o usuário for colocar. Bom, e para finalizar, como prometido, eu falei que ia colocar um pouco de informações, as funções de informação, né? Que também são úteis. As funções de informação são essas daqui. É não disponível, é não texto, é célula vazia, é erro, é fórmula e por aí vai. Se eu colocar aqui nessa célula um texto tipo RUE e fazer um é texto, por exemplo, é texto, eu vou pegar essa célula, ele vai retornar um valor verdadeiro, porque é um texto. Agora, se eu colocar um 2 aqui, é falso, porque é um número. Então, essas funções de informação, a maior parte delas, não todas, indica também uma condicional. Mas você também pode colocar, como a gente viu, uma condicional dentro de outra condicional. Então, você pode vir aqui e colocar um C ou... C, X. Opa, não. X é texto. Ou seja, se o usuário for lá e colocou um texto ali em vez de um número, aí você já está prevendo que ele vai fazer essa cagada. Então você vem aqui, coloca favor inserir somente números. E aqui, olha, o valor se falso, vou colocar o x aqui. Esqueci daquelas condições. Fecha parênteses. Se eu colocar aqui um olá, por favor, inserir somente números. Então pode parecer um pouco confuso no começo as condicionais, mas é extremamente importante, principalmente se você está dividindo planilhas com outras pessoas. Porque as outras pessoas, elas normalmente não têm tempo e não têm conhecimento para utilizar a sua planilha de uma maneira completa. Elas querem ir lá e colocar um valor e querem o resultado. Então, o resultado tem que estar correto. E ele tem que estar correto dentro das especificações que o problema sugere. Você nunca vai ter uma área de um quadrado, por exemplo, que vai ser negativo. Então você pode prever esse tipo de coisa e falar, não colocar o negativo aqui. E por aí vai. Então, eu espero que vocês utilizem bastante isso quando estiverem fazendo trabalho em grupo ou no seu próprio trabalho com uma equipe, para evitar erros bobinhos de colocar valores que não devem ser colocados e aí vocês terem uma planilha bem mais confiável.
Espero que tenha ficado claro assim o vídeo. Se não tiver ficado, me manda um feedback aí nos comentários, manda qualquer dúvida que vocês tiverem. E bom proveito das condicionais e até a próxima, galera. Valeu!